Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 201. A pré-história das soluções baseadas na natureza. E nesse episódio eu recebi o Cláudio Pádua, fundador do IP, uma das ONGs ambientalistas brasileiras mais importantes em atividade. E a gente gravou esse papo em janeiro de 2025, curiosamente à distância, embora os dois, eu e ele, estivéssemos em Brasília. E olha, começamos muito bem a 8ª temporada, tá? Aliás, esse é o primeiro episódio de 2025 e apesar do ano já ter começado com tudo, o meu feliz 2025 para você, amigo ouvinte. Saúde, felicidades e que você siga aqui conosco nessa 8ª temporada. Bom, em nosso episódio 201 contou nada menos do que com um cara pioneiro no campo da conservação da natureza, muito antes dessa agenda virar soluções baseadas na natureza e outros termos aí da moda. Daí o título do episódio, a pré-história das soluções baseadas na natureza. E a história do nosso convidado passa pela Exalc. Para quem não está familiarizado com a sigla, a Exalc nada menos do que é o campus da USP de Agronomia, Engenharia Florestal e outros cursos, aliás, onde eu fiz a minha graduação e o mestrado. Curiosa a trajetória do Cláudio. Foi um administrador de empresas que atuou no mundo dos negócios, no mundo corporativo, e que lá pelos 30 anos de idade decidiu cair fora, se jogar de cabeça na área ambiental, e isso foi lá no fim dos anos 70. E anos depois, a ideia de trabalhar com formação de estudantes nessa área ambiental o levou a criar o IP e depois a ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade, que é a principal frente educacional do IP. Ao longo do papo, o Cláudio menciona que criou 3 empresas nessa lógica de soluções baseadas na natureza, e só depois que a gente terminou a gravação que ele me disse quais eram elas. Ao longo do papo a gente acabou não conseguindo explorar, então só para deixar registrado aqui, é a primeira empresa Biofílica, que trabalha com projetos de crédito de carbono, a segunda é Parktour, trabalha com gestão de unidade de conservação, e a terceira é a Silva, que significa selva em latim, e é um marketplace de mudas e insumos para a restauração florestal. Os links aí na descrição se você ficou interessado. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link está aí na descrição e veja como contribuir. E eu agradeço demais as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Muito, muito obrigado. E eu celebro também a parceria com o Prozas, que desde o final de 2024 passa a divulgar na sua newsletter semanal algum episódio aí da casa, para que chegue a mais pessoas. Valeu demais. Bom, então é isso, agradecer demais ao Cláudio pela conversa, aliás, mais uma aula aqui, e eu adoro trazer pessoas com mais horas de voo, que tem muita história para compartilhar, né, e muita caminhada, e acho que contribui para você, amigo ouvinte. Bom, é isso, então sem mais delongas, partiu pro papo. Salve, Cláudio, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta, quem que é o Cláudio? Seja super bem-vindo. Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes do podcast. Meu nome é Cláudio Benedito Valadares Pádua. Eu sou carioca, mas venho de uma família de mineiros. Meu avô foi governador de Minas, meu tio foi político também, uma família de políticos de Minas Gerais. Mas fui criado no Rio de Janeiro porque, depois da guerra, meu avô era governador de Minas e caiu o governo, caíram todos os governos do Brasil, e minha mãe começaram a apedrejar a casa da minha mãe em Belo Horizonte, e ela e meu pai resolveram ir passar uma temporada no Rio de Janeiro e nunca mais voltaram para Belo Horizonte. Então, daí para frente, todos os filhos nasceram no Rio de Janeiro e fomos criados no Rio de Janeiro. Então, como eu disse, é uma família de classe média
classe média alta, e eu estava no caminho de ser uma das três coisas que se esperava de um jovem da classe média alta: ser engenheiro, ser advogado ou ser médico. Mas eu não estava querendo fazer nenhuma dessas coisas. E não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, resolvi estudar administração de empresas, que era uma coisa mais moderna, assim. E me formei em administração de empresas e comecei uma carreira de administrador de empresas no Rio de Janeiro. E fui, por muitos anos, por uns 10 anos, fui executivo de empresas e, e, e depois chegou um ponto que não aguentava mais, porque eu estava ganhando dinheiro, estava me saindo bem, mas estava infeliz, não estava feliz. E o que me atraía nessa história era que eu queria trabalhar, eu comecei a encasquetar que eu queria trabalhar com a natureza do Brasil. Não era nem com biodiversidade, porque essa palavra nem existia. Ela foi criada nos anos 80 e eu estou falando dos anos 70. Então, acabou que chegou um dia que eu era diretor de uma indústria farmacêutica no Rio e uma sexta-feira eu saí do escritório e disse para mim mesmo que eu não voltava nunca mais. Isso foi um processo, teve um processo de meses matutando isso, mas assim foi. E aí resolvi mudar, foi uma dificuldade, eu já estava casado, tinha filho, foi uma grande confusão. Minha família não aceitou, foi bem confuso. Foi bem confuso. Mas 2 anos depois eu já estava sem dinheiro, porque eu estava lutando para trabalhar com conservação da natureza e ninguém me acreditava. E eu fui visitar ela é meia-prima, chama Maria Tereza Jorge Pádua. Ela foi chefe de parques nacionais do Brasil por muitos e muitos anos. E nessa época ela era chefe de parques nacionais e eu fui visitá-la em Brasília. E fui conversar com ela e ela me disse assim: Cláudio, eu não tenho como te colocar aqui, você é um executivo, todo mundo sabe disso e tal. Eu falei: não, mas eu venho ser administrador. Ela falou: não vai dar, não vai pegar bem. Eu já sou meio prima sua e aí ainda vou trazer você sem as condições, vai ficar muito estranho. Eu falei: o que você me aconselha então? Ela falou: vai estudar biologia. Eu falei: tá bom, vou pensar nisso. E no avião fui pensando, e quando cheguei no Rio, saí procurando uma universidade de biologia que tivesse curso à noite, e aí entrei para estudar biologia à noite. Você estava com qual idade nessa época, você lembra? Lembro. Isso foi no ano de 1981, por aí. Portanto, eu nasci em 1948, então 58, 68, 78, 33 anos. Eu me lembro que a minha mudança foi... Eu tinha mais ou menos 30 anos quando eu resolvi que ia mudar. O raciocínio que passou na minha cabeça foi: eu estou no meio da minha vida, porque, felizmente, eu já vivi mais do que eu pensava. Mas era estranho, porque naquela época você ficava pensando assim: eu não vou passar do ano 2000. Eu vou ter 50 e tantos anos no ano 2000, não vou viver muito mais do que isso. E era comum pensar isso. A expectativa de vida do brasileiro era muito menor do que é hoje. E a história de passar do milênio tinha ainda um apelo diferente, que depois ficou mais forte ainda quando foi se aproximando do milênio. Mas, enfim, ultrapassei o milênio, felizmente. E no meio... e o raciocínio era: eu estou no meio da minha vida, se eu não fizer algo agora, eu não vou fazer mais. Eu vou me acomodar e vou viver essa vida infeliz que eu estou vivendo, ganhando muito dinheiro e não gostando. Aí o passo seguinte foi estudar biologia. E eu tenho um amigo chamado... Aliás, morreu ano passado, infelizmente. E é uma pessoa muito rica do Rio de Janeiro, que tinha uma casa belíssima na Rua das Laranjeiras. E nessa casa, uma casa imensa, um palácio, que foi do avô dele era muito rico.
E ele tinha um jardim zoológico lá dentro e um jardim botânico na casa. Ele tem um terreno imenso e tal. Coisas do século retrasado. E todo sábado de tarde ele convidava pessoas para ir lá tomar um lanche e tal e conversar. Ia muita gente, muitos naturalistas principalmente. Gente do Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista, essas coisas. E eu ia de vez em quando. E lá eu conheci um primatólogo, professor Adelmar Coimbra Filho. O professor Coimbra Filho era o único, talvez o único primatólogo de conservação no Brasil. Era, com certeza, o único. Tinha outros, mas não eram ligados. Tinha mais um ou dois, mas eram ligados a outras coisas. E o Coimbra tinha criado um centro de primatologia lá no Rio para a conservação de primatas. E tinha feito, além disso, ele tinha redescoberto. Foi ele quem fez o mico-leão dourado ficar famoso, que é uma história à parte, vale um outro podcast. Mas e foi eu quem redescobriu o mico-leão preto. Nós temos mais de 100 espécies de primatas no Brasil e temos 4 micos-leões. Um para gosto, todos na Mata Atlântica, para o gosto de todo mundo. Tá? Dourado com preto, preto com dourado, preto e dourado. E o Coimbra redescobriu, esse bicho estava extinto desde o século anterior. Em 1970 ele redescobriu ele no Parque Estadual do Morro do Diabo. E aí, vamos fazer um corte no tempo. Você está falando das conversas ali no Rio. Em que momento surge a ideia de, puxa, eu vou criar uma organização que hoje é uma referência no campo? Então, naquele momento eu me envolvi com primatologia no Rio de Janeiro. O Coimbra me convidou para o Centro de Primatologia, eu me envolvi com primatologia. Eu fui, mas eu já estava decidido a andar rápido com a minha carreira e resolvi que eu ia estudar no exterior. Você já estava atuando na área de conservação? Não, porque o que acontece é que eu não estava atuando, eu estava fazendo mais uma ou outra bico em administração para sobreviver. E a Suzana, minha mulher, que no princípio estava muito brava comigo, me ameaçou de muitas coisas, me ajudava, resolvia me ajudar e me ajudou muito. E ela ganhava bem também, então nós fomos levando a vida. E o Coimbra, nessas tardes, o Coimbra me convidou para trabalhar com ele. E aí eu fui trabalhar como técnico, porque eu não era nem formado. E felizmente isso aconteceu porque eu entrei no mundo da biologia, como profissional. E lá eu conheci um grande pesquisador americano chamado Russell Mittermeier, no Centro de Primatologia, e que foi presidente da CI, foi do WWF, é uma pessoa proeminente no mundo da primatologia e da conservação em geral. E o Russ, eu perguntei a ele, Russ, por onde é que eu vou estudar no exterior? E eu tinha escolhido 4 universidades e ele me falou assim, vai para a Universidade da Flórida, porque lá está criando um programa novo extraordinário. E aí fui para os Estados Unidos, fiz mestrado, doutorado. Na minha volta do doutorado, eu fui parar na Exalc, e eu dei a sorte que na Universidade da Flórida, a gente pode depois falar de detalhes disso aí, eu entrei no mundo da biologia da conservação, que era uma ciência nova que estava nascendo. E estava nascendo academicamente na Flórida. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu queria criar um mestrado de biologia da conservação. Porque eu falei assim, eu tive uma oportunidade extraordinária, eu quero passar adiante. Que ano foi isso? Isso já é 91, por aí. E eu fui parar na Exalc como professor convidado pelo professor Paulo Kageyama, que foi um grande geneticista de floresta e etc., e conservacionista. E lá eu fiquei 1 ano e meio lutando para fazer um mestrado em biologia da conservação. E a USP é uma grande universidade, mas a burocracia da USP é tão grande quanto ela. E eu fui chegou 1 ano e meio depois, eu falei assim, chega, eu estou perdendo meu tempo aqui, eu não vou conseguir fazer o que eu quero aqui. Eu falei com o Paulo e com os colegas que eu estava saindo e avisei aos meus estudantes de graduação.
eu só tinha estudantes, quer dizer, nem tinha estudante de graduação, eram estudantes da minha, eu dei algumas aulas, né? Mas eles frequentavam um laboratóriozinho que eu tinha. E eu avisei para eles, olha, estou saindo, eu vou embora. Eu não posso ficar mais aqui porque eu estou perdendo meu tempo e eu não posso mais perder tempo. E eles me disseram, onde você vai? Eu falei assim, dentro do planejamento que eu tinha com o Paulo Kageyama, nós vamos criar um instituto de pesquisa, uma ONG, que ia trabalhar junto com o Departamento de Floresta da Exalc. Mas eu vou fazer separado, não vou fazer junto. E eles falaram assim, para onde você for, nós vamos junto. E assim, eu, minha mulher, o Kageyama e outros que já estavam combinados, mas estava combinado que ia ser ligado à Exalc, que ficou independente, o professor Virgílio Viana e outros. Criamos o IP, como membro dos conselhos e tal. E os estudantes me disseram assim, para onde você for, nós vamos. Eu falei assim, tá bom, mas com uma condição. Vocês não são... ninguém vai bater na minha porta no fim do mês pedindo salário. Nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Vocês não são meus empregados. Aí eles falaram, mas como é que nós vamos viver? Eu falei, eu vou ensinar tudo para vocês, mas vamos juntos. Vamos criar um instituto juntos. E assim foi. E aí nasce o IP, o Instituto de Pesquisa Ecológica. Já nasceu em Nazaré Paulista, não? Não, nasceu na Exalc, nasceu em Piracicaba. Nasceu em Piracicaba, olha que legal. Nasceu em Piracicaba. Na verdade, nasceu no Tupi, que é um distrito de Piracicaba. Que incrível. Que era onde eu morava. As reuniões eram na minha cama, de casal. Que legal. Eu não tinha onde fazer reunião. Eu sabia dessa parte, que legal, Glória. Eu fiz Exalc, fiz o mestrado lá na ciência florestal, inclusive. Então você está vendo a história agora. Estou vendo. Você pode ver na sua cabeça. Que legal, cara. E aí as reuniões eram a minha cama de casal, porque era o único lugar que dava para fazer uma reunião, que sentava todo mundo na cama. E eram uns 10 estudantes, maior, 90% eram estudantes da Exalc, terminando o curso. Um deles já trabalhava comigo, era meu assistente no projeto Mico Leão Preto, que teve antes. Os outros eu conheci lá na Exalc. E alguns não eram da Exalc, mas frequentavam os programas de fauna da Exalc. Porque na Exalc tinham 2 professores que lidavam com fauna nessa época. E um deles tinha criado o CISBAS, que eu não sei se você pegou, que era um centro integrado de biologia de animais silvestres. E nesse centro tinha alunos de biologia da Universidade Presbiteriana, ou algo assim, de Piracicaba, e tinha gente que veio do Rio de Janeiro, era estagiário lá. Essa turminha, que gostava de fauna e de conservação, se juntou a mim e nós criamos o IP. Assim nasceu o IP. Que incrível a história, ou seja, o IP começou com conservação da natureza, mas com foco mais em fauna. Esse era o enfoque inicial. O foco inicial era mico-leão preto. Olha, mais focado ainda. Interessante. Porque eu fui direto para o IP, para não ficar muito longa a minha resposta, mas nesse período tem trabalho de campo de doutorado e tudo, e meu doutorado foi com mico-leão preto, no Parque Estadual do Morro do Diabo. Então, primatólogo. Meu começo de carreira é totalmente voltado à conservação de primatas e à primatologia, bem estilo acadêmico. Poxa, que legal, Cláudio. Não, e é legal dividir a história, porque as pessoas veem hoje o IP como uma ONG importante, referência, e muita gente não tem ideia dessa caminhada, dessa trajetória. É legal compartilhar isso. Nós hoje estamos com 180 pessoas trabalhando no IP. Olha o tamanho que é, impressionante. A gente já vai chegar, né, na escola, né, que tem braço de formação. Em todos os biomas brasileiros, e menos a Caatinga, infelizmente, ainda. Mas vão chegar. A escola nasce aí também, de certa forma. Verdade, o embrião da escola está aí desde o início. O embrião da escola está aí. Agora, deixa eu só dar um passo para trás, que você falou, desde os anos 70 eu queria trabalhar antes de se chamar conservação da natureza, mas antes de biodiversidade e tal. Faz um corte no tempo, nesse período, cortando para agora, 2025, você acha que o campo do ambientalismo, o campo socioambiental, envelheceu mal? Que mudanças que você enxerga, né, de lá para cá? Olha, mudou muito. Mudou muito, muito, muito. A gente tem que entender o seguinte, eu tenho idade suficiente para ter ido à Conferência de Estocolmo em 72.
mas não fui, mas eu acompanhei. Em 72, eu já estava meio pensando nessas coisas. E, e, e em 72 é um marco, porque é quando o mundo abre o olho para as consequências e externalidades negativas da grande revolução industrial que o mundo teve nos últimos 400 anos. E é muito louco, porque a primeiro momento foi um momento muito ligado às consequências industriais. Então era poluição, o que se falava era poluição. 72 era principalmente contaminação de água, poluição, essas coisas. Agenda marrom, agenda cinza, que a gente chama no mundo da conservação. E eu fui acompanhando, em 92 começa a ficar diferente. E a ONU faz conferências a cada 20 anos. A primeira nasceu em 72 e a segunda é a do Rio de Janeiro. O IP nasceu, foi criado oficialmente em 1992. E imagina, foi um momento mágico na história do mundo, na história de conservação ambiental no mundo. E eu fui para lá com os meus 10 estudantes todos, fomos embora, todo mundo para lá. E principalmente que minha família está lá, tinha casa para todo mundo, acampou todo mundo na casa dos meus pais, e fomos a participar da Eco 92. E a Eco 92 já aparece duas coisas: aparece biodiversidade e aparece clima. Então, a chamada já não é mais exclusivamente para poluição e etc. Já começa a aparecer biodiversidade e clima. Clima como uma coisa nova, uma preocupação nova no mundo. Mas também resultado da Revolução Industrial. Todo mundo ficou empolgado naquele momento porque parecia que ia haver uma grande mudança mundial. E, de fato, houve um avanço, deu algum passo para frente. Mas, em 92, eu tive a oportunidade de acompanhar mais ou menos de perto o processo. E uma mudança, essas mudanças que nós estamos falando são mudanças planetárias, são mudanças que requer que o planeta todo mundo, que todos os países incorporem. E isso cai sempre nas resoluções da ONU. E a ONU faz, é verdade seja dito, faz um esforço grande, mas o processo ONU ele não facilita, porque as decisões, e foi aí que eu vi isso, lá em 92, as decisões são por consenso. Imagina, 180 países resolverem uma coisa por consenso. Eu conto essa história para os meus estudantes. O primeiro documento, em 92, os primeiros documentos eram documentos feitos por técnicos, muito bem feitos e muito consistentes. Então, aí os técnicos chegam antes e fazem o documento. Aí saem os técnicos que entram os diplomatas. Quando os diplomatas entram, entra a diplomacia. Então, tem que agradar 180 países. E os diplomatas têm uma linguagem deles para fazer isso. E essa linguagem, eles projetam o documento e começam a ler juntos e dizer: eu não aceito isso, eu não aceito isso. E começa a mudar a redação para ficar apropriado para todo mundo aceitar, mas começa a perder força, naturalmente. E aí, quando o documento termina, ele é um documento diplomático de muito pouca assertividade e bem menor do que o documento original. Mas é o que você pode fazer. E aí entram os presidentes da República e assinam o documento. E aí, pelo menos, tem um documento, mas não é algo que eu fique entusiasmado que vai ter uma solução. Agora, se a gente avança mais algumas décadas para frente, já entrando no esquema COP e tal, a gente tem hoje um espaço de, vamos chamar hype, né? Setor privado, até as petrolíferas aí, mudou bastante, não? Vamos chegar lá. O que é uma COP? Uma COP é, porque esse documento não tem a força necessária, ele não diz o que precisa dizer, a Secretaria das Convenções, que são convenções internacionais, criam reuniões bianuais para dizer o que o documento está falando, ou para achar a solução para fazer o documento vigorar com o texto que ele tem. Essas reuniões são as COPs.
tanto de biodiversidade quanto de clima. Então, é uma busca de fazer aquele documento entrar em operação de uma maneira eficiente. Agora, o que aconteceu nos últimos anos? Fruto dessas coisas todas, de uma mudança, de um mundo de educação ambiental, de um mundo de... A verdade é que o mundo está mais consciente do assunto. Não quer dizer que o mundo está mais eficiente ou mais ativo, mas está mais consciente. E isso influenciou, inclusive, a saúde das pessoas e outras coisas. Então, as pessoas hoje têm medo de clima. Posso morrer por isso, essas coisas. Então, chegou ao ponto dos consumidores se preocuparem com esse assunto. E aí o mundo das empresas começou a ter que entrar nessa história para... alguns entraram porque concluíram que era importante entrar, outros entraram para se defender, para ficar vivo. E isso tornou as reuniões do assunto reuniões... Bom, e também o mundo começou a falar de triple bottom line e outras coisas, que era preciso andar juntos, a economia precisava entrar no assunto. Então, de certa forma, a economia foi convidada a entrar no assunto, mas isso tudo gerou uma história que, como você disse, as reuniões, algumas reuniões tomam resoluções boas. Eu vou aquelas que eu sei que vai tomar resolução, como foi Paris, mas, na verdade, virou uma grande confraternização sem grandes resultados. É muito difícil, muito complicado. E também porque isso foi uma evolução. Nos anos 70, como eu falei, poluição, depois veio biodiversidade, vieram espécies ameaçadas, o mergulhão e a baleia viraram símbolos internacionais, a Greenpeace entrou em cena com a baleia, depois foi entrando para o lado econômico, então o lado econômico foi absorvendo, e virou uma coisa muito ligada ao mundo econômico. E eu acho que se a gente não mexer com a economia, não vai ter solução mesmo. Então, eu hoje estou fazendo um esforço muito grande no mundo econômico. Ao ponto de eu dizer que eu saí do mundo dos negócios para fazer conservação e eu voltei ao mundo dos negócios para fazer conservação. Incrível isso, hein? Que era algo que eu imagino que você não pensava que isso ocorreria, não é mesmo? Nunca pensei que isso ocorreria. Mas estou tirando proveito dos meus conhecimentos anteriores para levar para frente. Eu criei, nos últimos 15 anos, 3 empresas ligadas ao mundo dos soluções baseadas na natureza. Que legal, Cláudio. Agora, só antes de explorar esse tema, assim, o setor privado, o mercado, lá nos idos aí da Eco 92, ele era mal visto, ele era visto com um pé atrás. E aí demos uma volta e hoje é impensável qualquer organização da sociedade civil que trabalha nesse campo não dialogar ou construir soluções com o mercado. Como é que você vê essa mudança? Eu tenho um lado que é bom nisso aí, mas a verdade é que o meu irmão, eu não sei se a frase é dele, meu irmão é um grande professor de história e um grande ambientalista também desse lado. José Augusto Prado, professor da UFRJ e tal. Ele me disse uma frase assim: desenvolvimento sustentável é o mesmo velho desenvolvimento com um novo diretor de marketing. Ótimo. Então, o que nós estamos vendo, de certa forma, é o mesmo velho desenvolvimento, só que com um novo diretor de marketing. E vai mudando de nome, vai se adaptando. Agora é ESG. Mas os resultados, têm resultados, mas não são suficientes para o que a gente está precisando para o planeta. Ô, Cláudio, você acha que as ONGs lá dos anos 90 tinham uma capacidade combativa e hoje, justamente por elas estarem entrelaçadas com o mercado, elas perderam isso? Eu acho. As ONGs dos anos 90 eram combativas, eram ONGs de combate, ou, como era o IP que nasceu, era uma ONG de ciência, de resultados de pesquisa científicos e tal. Havia havia nenhuma conversa com o mundo da economia. Eram os inimigos. Mas hoje não. Hoje entrelaçou tudo, misturou tudo. E muito por consequência da própria evolução da ONU, essas coisas todas que eu estou te falando.
Foi entrando a economia, foi entrando a economia. A UICN, a União Internacional de Conservação da Natureza, que já criou um documento nos anos 80 falando que precisava entrar em economia. As ONGs estavam tentando. É claro que tem um esquema de um pouco de dinheiro por trás disso também, de como eu consigo recurso e etc. E o mundo das empresas entrou colocando recurso também. É uma. Eu não sei se é uma pena, se não é uma pena, se foi solução ou não foi. O que eu sei é que eu acho que não está avançando com a maneira que a necessidade nos impõe. Por Da quais maneira, motivos você acha que não está avançando? não, porque não está indo com a ligeireza que precisa. Tá muito lento. E aí você vai para a reunião, essas COPs, realmente, como você falou, é muito um querendo apresentar o que faz só. É porque a COP também, como as conferências, elas são divididas em duas partes. Quem toma a decisão é só o governo, que fica trancado numa sala tomando decisão. As ONGs, o que elas podem fazer é tentar influenciar as pessoas do governo. E aí é uma dificuldade isso aí. Então elas criam um ambiente à parte, tentando mostrar o que fazem e tal, e vira um pouco de festa, é verdade. Mas tem coisas boas metidas nisso também. Agora, as ONGs também aprenderam algumas coisas. Elas hoje têm lobistas no bom sinal, tentando influenciar a decisão governamental o tempo todo. E influencia no Congresso Nacional, mas também as empresas têm, então virou o jogo da disputa. Interessante, hein, cara? Muito legal essa análise. Cláudio, só para fechar esse tema das ONGs, também, de novo, olhando anos 90 e olhando atualmente, tem muito mais organizações da sociedade civil atuando nesse tabuleiro, mais complexo, mais colorido, mas tem mais competição por recursos. Você enxerga dessa forma também? Claro, isso acontece mesmo, é verdade. E, e assim é o mundo. O mundo é competitivo, né? É. Agora, não quer dizer que não tenha cooperação também. Existe o Lee Rock. Eu gosto muito desse. Um livro chama-se Competição com Cooperação. É um nome caótica. Ele criou esse livro, ele escreveu esse livro chamado Caótica. Ele foi o criador, ele era de vice-presidente de um banco. E os banqueiros criaram um cartão de crédito. E o cartão de crédito, incrivelmente, quase faliu no começo. Quase faliu. E eles, um dia, se juntaram, ele com todo mundo a um hotel, se trancaram no hotel e falaram: só sai daqui quando a gente achar uma solução para isso. A solução, o que estava acontecendo? Eles estavam competindo de tal ordem que eles estavam se matando. Então, eles criaram um esquema seguinte: tem 8 coisas, eu sei lá, um número por aí, 8 coisas, que todos nós temos que seguir. Quem quiser ter. Porque os cartões de crédito não têm dono. Eles são uma associação de bancos. Você pode entrar e sair como associado. Todo mundo tem que seguir aquilo ao pé da letra. O resto pode competir até matar. E ele escreveu um livro, resultado dessa mês de reunião, chamado Caórdica, que ele chamou de Causa e Ordem. E eu uso Caórdica de vez em quando, porque quando a gente criou uma das redes que foram criadas recentemente para a conservação, que é meu Deus, tem a concertação e tem a coalizão Clima, Floresta e Agricultura. Quando a coalizão foi criada, o Roberto Vaac, que foi conselheiro do IP e tal, que foi um dos mentores dessa história, ele disse o seguinte: nós temos que criar um ambiente em que a gente vai conversar o seguinte: nós discordamos de muita coisa, mas a gente concorda com algumas coisas. Vamos começar conversando com as coisas que a gente concorda. E depois a gente vê se dá para conversar as outras coisas. Então, embora haja muita competição, muitas coisas, há cooperação nas redes, como
no Brasil, como a Concertação Clima, Floresta e Agricultura, como a Concertação pela Amazônia e outras redes que estão fazendo uma discussão, fazendo discussões e tentando levar para frente a história. Agora, assim é o ser humano, na verdade. Por que nós estamos falando de ser humano? O ser humano é competitivo. Eu sou darwinista, eu entendo competição como base da evolução humana. Não tem jeito, é muito complicado. Eu discuto isso com minha mulher. Minha mulher hoje é uma referência em educação ambiental, Suzana Pádua. No café da manhã aqui de casa tem muita discussão em relação a isso, porque eu fico perguntando para ela como é que muda comportamento, já que você é especialista nesse assunto e tal. E também dizendo a ela, olha, o ser humano, a evolução, o processo evolutivo requer algumas coisas que são muito ruins para o futuro da humanidade. E o ser humano faz isso, às vezes, sem perceber o que está fazendo. Amealhar recurso, além do que você precisa, é uma garantia de que você vai passar o seu gene, aquelas coisas todas. Né? Interessante. Agora, Cláudio, para a gente ir caminhando para o final aqui, voltar lá na ideia seminal do IP, que era retomar, tirar da gaveta a ideia da pós, do curso que você queria fazer de formação de pessoas. E aí eu queria só que você retomasse um pouco que momento que surge a escola, né, ESCAS, nessa linha do tempo. A ESCAS, não como ESCAS, mas como o curso de Biologia da Conservação, surge no primeiro dia. O IP já tinha na raiz, na essência, o curso de Biologia da Conservação. Isso em 92. Isso em 92. Que legal. E que momento isso vira uma coisa própria, digamos, uma escola? Então, quando eu saí da Exalc, eu saí falando isso. Já que eu não posso fazer aqui a escola, eu vou fazer fora daqui. Só que eu não tinha condições de fazer do jeito que eu estava. Porque, primeiro, era uma ONG mínima, que trabalhava com biodiversidade e com 2 profissionais de nível de pós-graduação e 10 estudantes de graduação. Então, o que nós fizemos foi o seguinte, e todos estavam de acordo com aquilo, porque eles foram atrás de mim, eles vieram atrás de Biologia da Conservação, porque eram estudantes de Engenharia Florestal e Agronomia da Exalc, mas viram naquilo a chance de fazer uma coisa que eles já gostavam, mas que não achavam dentro da Exalc. Então, nós combinamos que nós íamos começar dando aula de Biologia da Conservação. Se nós não podíamos ter pós-graduação, nós íamos começar dando cursos curtos de Biologia da Conservação. E nós criamos um curso que era uma vez por mês, um mês por ano, de Biologia da Conservação. E começamos desde o primeiro ano a dar o curso de Biologia da Conservação. Era um mês só, dentro de uma reserva, em geral da reserva de Caetetus, em Bauru. E todo ano tinha. Em reserva, às vezes em reserva de Assis, às vezes no Paquistão, onde a gente conseguia, a gente dava o curso. E era eu, minha mulher, e esses jovens que organizavam, davam algumas aulas, traziam professores. E assim nós começamos a criar Biologia da Conservação. E eu chamei, e eu falei assim, agora eu preciso criar, institucionalizar isso de alguma forma. E eu chamei de Centro Brasileiro de Biologia da Conservação, CBBC. E eu já tinha a ideia de criar um espaço físico para fazer isso aí. E eu tentei comprar, logo em seguida, em 95, por aí, eu tentei comprar uma área em Bauru, ao lado da reserva de Caetetus. E comprei. Um doador inglês me deu dinheiro, eu comprei, e quando eu cheguei para assinar a escritura, o dono da fazenda tinha brigado com a mulher dele, e o destino mudou de rumo ali por causa disso. E eu fiquei muito desesperado, e eu estava em Brasília, porque ao mesmo tempo que eu fiz o IP, eu não ganhava dinheiro do IP, não tinha como sobreviver. Eu fiz concurso para a UNB e virei professor da Florestal na UNB. Que legal! Então, fui 20 anos professor da UNB. E o IP tocando o IP junto com os meus estudantes. Eu ficava em Brasília, dava aula, via coisa 2, 3 dias, 3 dias no São Paulo. 3 dias aqui, 3 dias em São Paulo. Mas, enfim, isso é só um pedacinho pequeno. Aí, eu falei assim, bom, vamos achar um espaço para a gente poder dar aula aqui. E tentei comprar essa área, não consegui.
Aí eu tinha em Brasília uma amiga chamada Silúlia Mauri e eu estava muito chateado, contava para todo mundo o que tinha acontecido e ela me disse, por que você não vai para Nazaré Paulista? Por que E, Nazaré Paulista? Do nada? então, em Nazaré Paulista tinha uma comunidade Nova Era, que ela era membro do board. E a líder dessa comunidade era uma senhora americana que veio de Findhorn, na Escócia, para o Brasil. Quem criou essa comunidade foi um jornalista chamado Trigueirinho, e ela substituiu o Trigueirinho na liderança dessa comunidade. E aí, eles tinham terra. E a Silúria falou assim, eu vou conversar com a Sara, que era essa senhora, e contar para ela essa história. E contou, e a Sara nos convidou para ir lá, porque a Sara Findhorn estava caminhando para o lado ambiental também. E a Sara viu na gente a chance de levar a comunidade para o lado ambiental. E eu fui para dizer não para ela, porque não tinha nada uma coisa a ver com a outra, era uma comunidade esotérica e tal, assim, de esotérica não, de pensamento em coisas mais espirituais. E eu cheguei para ela e disse assim, olha, Sara, não dá para eu vir para cá, nós somos muito diferentes, isso vai dar confusão. Ela falou, por quê? Ela falou assim, porque vocês não fumam, não bebem, não fazem festa, não fazem essas coisas todas. Aí ela me olhou, tinha um olho azul grande, uma senhorinha, olhou e falou assim, os meus vizinhos fazem tudo isso que o senhor faz e não fazem as coisas boas que o senhor faz. Olha só. Então, eu lhe proponho o seguinte, nós temos terras do lado de lá da estrada, eu lhe dou as terras do lado de lá da estrada e o senhor vem para cá. Eu falei, tá bom. Me convenceu. Pô, caiu do céu, hein? E assim foi para lá, ganhamos um comodato grande, de longo prazo. O dinheiro que eu tinha para comprar, o meu doador deixou começar a construir, e construímos um pequeno campus, que está até hoje, e que quando os meus alunos da Exalc terminaram, porque eu fui encaminhando eles para fazer doutorado nas melhores escolas do mundo, e ajudando eles, e conseguindo bolsa, e etc. Quando completei os 10 doutores que a gente precisava, nós mandamos um APCN para a CAPES, um formulário de pedido de criação de pós-graduação, e finalmente, em, sei lá, 2008, quase 30 anos depois de ter começado, a gente conseguiu criar uma pós-graduação estrito sensu. Que legal a história, cara. E aí virou, aí criamos, aí já era ESCAS, a Natura já nos ajudou bastante naquele começo, aí já estava indo no rumo de uma coisa mais oficial. E estamos pedindo doutorado agora. Que bacana. Se você tivesse na Exalc esperando lá, lutando, ia estar até hoje, né? É possível que sim. Porque e não é por nada. Eu não era um professor concursado. E a burocracia é muito grande mesmo. Então, eu fiz a coisa certa, me deu muito mais dor de trabalho, mas no final foi a coisa certa e acabou dando muito certo. Mas porque esse grupo que começou é muito. Está todo mundo até hoje, exceto uma que morreu. Mas está todo mundo firme, forte, são todos doutores, pós-doutores e tal, mas todo mundo com o espírito de biologia da conservação. Não é uma escola do mundo acadêmico tradicional. É uma escola do novo mundo acadêmico que eu vejo da biologia da conservação. Nós produzimos conhecimento, mas nós tentamos mudar o mundo e a sociedade para mais conservação da biodiversidade e mais sustentabilidade. Pô, que incrível, Cláudio. Nossa. Bom, só te agradecer por dividir com a gente essa história, assim, as várias curvas aí da história. Acho que é legal contar sobre isso. Te convidar a fazer aqui uma amarração final, um merchan final, o que você quiser pra gente fechar. Tá bom, obrigado. Muitos jovens, ainda hoje, frequentemente mandam e-mail, ou WhatsApp, ou o que for, para o IP,
em busca de um novo caminho, em todos os sentidos. Por causa dessa minha história, eu gosto de divulgar ela por causa disso, tem muita gente no mundo dos negócios, jovem no mundo dos negócios, que estão na mesma situação que eu estive há muitos anos atrás, estão ganhando dinheiro, mas estão infelizes. Eles estão em busca, claramente, pelas cartas e pelos e-mails que a gente recebe, pelas notícias que a gente recebe, estão em busca de propósito. Então, uma das coisas que eu acho que eu fiz de melhor foi a ESCAS mesmo, foi a escola. As pessoas que vêm para a ESCAS, é tão prazeroso, você não faz ideia. Acompanhar, porque a gente acompanha muito os alunos. E muitos hoje estão no IP, muitos ficaram no IP. Eu procuro até controlar um pouco isso para não ter consanguinidade demais. Mas muitos dos nossos ex-alunos estão conosco hoje e vieram em busca disso, de um propósito e tudo. E os depoimentos são que encontraram propósito, porque não é porque o IP é mágico ou porque a ESCAS é mágica, mas é porque deu a eles a chance de se expressar nesse novo universo. E eu acho que é isso que eu faço de melhor e eu acho que é o que eu gostaria de continuar fazendo mais ainda. Não é nem lecionar, mas é ajudar as pessoas a achar o seu caminho. E com isso a gente leciona junto também. Mas é muito prazeroso e é muito legal e eu acho que é a base para a gente fazer mudança. Para a gente fazer mudança, a gente precisa ter pessoas comprometidas, satisfeitas com o que estão fazendo, felizes da vida, porque estão, mesmo que ganhando pouco, fazendo uma mudança para um mundo melhor. Pô, lindo demais. Bom, Cláudio Pádua aqui com a gente, uma aula. Obrigado demais, viu? De nada, um prazer enorme. E parabéns pelo seu podcast. E espero que ele cresça e floresça, que você consiga... Os podcasts são um novo momento na história da comunicação. Eu sou ouvinte diário de podcast na minha caminhada matinal. Eu vou caminhar ouvindo podcast e é muito bacana. Muitas vezes muito melhor do que a imagem, porque ele permite que você ponha a imagem da sua imaginação. Parabéns por isso e fico muito feliz de ter falado para você.